Boa tarde, meu nome é Thiago Machnik e eu irei dar início à apresentação de mecânica armamentista. No início, na era paleolítica, surgiram as primeiras armas. Eram feitas de madeira e pedras. Eram feitas basicamente de pedras. Elas não eram muito avançadas, porque eles não tinham nenhum meio mecânico para a fabricação delas. Elas eram utilizadas pela necessidade de se defender de predadores e de confrontos em combates contra outras comunidades. As primeiras armas brancas, como eu disse, surgiram no período paleolítico. Elas seriam os ossos de animais, basicamente, e algumas pedras, como não existia nenhum meio mecânico para a fabricação delas. A definição de arma branca é um objeto utilizado para defesa ou ataque, mas geralmente ela é utilizada para trabalho. A classificação dela seria objetos cortantes, que possuem um gume ou um cutelo, perfurantes, que possuem uma ponta aguda, e perforocortantes, uma lâmina que possui uma ou mais gumes. Aqui nós temos um exemplo de algumas armas. Aqui nós temos algumas que são cortantes. Aqui temos algumas cortantes, umas perforocortantes. Aqui. Isso aí. Agora vou dar um exemplo de arma branca. A primeira é a faca. A faca ela é um objeto cortante capaz de ser manuseado. Basicamente ela é utilizada como ferramentas, como armas e também como objetos colecionáveis. A história dela, ela é utilizada desde da era do cobre, só que ela não era feita dessa forma, porque os meios mecânicos naquela época eram muito limitados. Elas utilizavam pedras, basicamente elas eram apontadas e eram utilizadas com facas. Depois da descoberta dos metais, eles foram aumentando a agilidade da arma e a precisão e isso. A fabricação da faca. A primeira etapa da fabricação é a escolha de matéria-prima. Antigamente era utilizado estanho, cobre e ferro, mas com o avanço tecnológico são utilizados alguns aços que substituíram esses metais. Outra etapa é a forja. A outra etapa seria a forja, que seria o superaquecimento do metal. Esse processo é utilizado para o manuseamento da lâmina e o cuteleiro consegue manusear e customizar o formato da lâmina. O primeiro processo térmico seria a normalização, que seria o processo que ele coloca num forno e ele acontece a diminuição de granulação, aumentando assim a resistência do metal. Depois ele é retirado, colocado a temperatura ambiente, depois ele é levado para a fase de usinagem, que ele aumentaria a resistência, e depois para o revelimento, que seria a parte que retira as imperfeições e aumenta ainda mais a resistência da lâmina. Aqui estão algumas partes da faca. A parte 1 seria o conjunto da lâmina, que é composta pela ponta ou ponteira. 4 é o gume. O 5 é o desbaste. O 6 é o contragume. O 7 é a mosca. O 9 o 8 seria a guarda. O 9 está sendo relacionado ao cabo, que seria 11 o fiel, que seria basicamente o cordão utilizado para a segurança do material, para você não soltar nada da utilização. O 9 foi dito, o 8 caço, o 10 o pomo, e
E é isso. Próxima arma é a balestra, ou besta também. A origem dela está datada 500 a.C. na China, no período de reinos combatentes no reino Shu. Essa foi a primeira arma com mecanismo de disparo. Ela é composta por um arco na ponta, apoiada numa madeira chamada de coronha. Nessa mesma coronha é apoiada a flecha, nessa parte aqui, e é utilizado esse cabo puxando até aqui, daí você faz o disparo pela parte que tem um gatilho. E aqui temos a evolução da arma branca. Isso aconteceu durante muito tempo com o avanço da tecnologia. Só que também houve a necessidade de criação de outras armas, não somente as armas brancas, pelas necessidades que foram encontradas durante o passar do tempo. E essas outras armas são as armas de fogo. E para falar sobre isso, eu chamarei o Lucas para dar continuidade à apresentação. Bom, assim como meu colega Thiago já passou, o desenvolvimento das armas brancas sofreu uma grande demanda para um desenvolvimento maior, no caso para as armas de fogo, porque a necessidade de um armamento mais potente era necessário para os combates. No caso, o início dessas armas começaram no século IX depois de Cristo, e por incrível que pareça, não foi nenhum desenvolvimento de cientistas ou de engenheiros. No caso, alquimistas chineses que estavam procurando o elixir da vida acabaram acidentalmente descobrindo a fórmula do que hoje a gente conhece como pólvora negra. No caso, essa descoberta proporcionou um aumento gigantesco no desenvolvimento armamentista, principalmente da criação de novas armas. E essa pólvora negra consistia, qual era o seu mecanismo? Ela era composta por 75% de salitre, 15% de enxofre e 10% de carvão. Essa composição permitia que os 75% do salitre era um composto muito volátil e a combustão dele era muito forte, proporcionava uma explosão muito grande, o que causou a produção de novas armas. Nesse caso, uma das suas primeiras armas introduzidas foi criada na Arábia, alguns anos depois, que foi o canhão. Nesse caso, o canhão era composto de madeira e alguns pedaços de metal para segurar todo o mecanismo de madeira. Só que, no entanto, como era feito de madeira, o material que era resistente ao calor, mas ele era muito fraco ao impacto, ele não durou muito tempo. Então, a primeira arma que foi desenvolvida, portátil, para ser usada em combate, foi o mosquete. O mosquete, na década de 1500, principalmente usado na Revolução Francesa ou em combates dos ingleses, foi utilizada principalmente porque ela era uma arma portátil e ela tinha uma durabilidade muito maior. No entanto, o maior problema dessa arma é que ela levava um tempo de carregamento muito grande. Ela não era um grande avanço tecnológico igual as armas que viriam adiante. Para recarregar uma arma como essa, era necessário toda a parte do cano você disparava e tinha que recarregar colocando toda a pólvora dentro do cano, introduzindo também um cartucho para firmar a pólvora lá dentro, mais a munição, e utilizar de uma bucha e socar com uma forrilha para poder recarregar a arma. Ou seja, levava muito tempo. Então, depois do primeiro tiro disparado, era mais fácil o soldado puxar a sua espada ou a baioneta que estava acoplada ao mosquete para continuar o combate. Então, não era muito útil a utilização dessa arma. Mas o grande desenvolvimento veio depois das grandes guerras mundiais, do século XX até o XXI. Porque aí foi o grande boom entre todas as armas, onde teve o maior desenvolvimento, porque houve uma grande tecnologia bélica, principalmente pelas nações, para demonstrar poder sobre as outras, entre o eixo e os aliados. Isso aconteceu também por a criação de algumas armas que mudaram totalmente o sistema bélico. No caso, as metralhadoras, introduzidas na Primeira Guerra Mundial, que foram grandes causadores de muitas mortes, fuzil de assalto, pistolas semiautomáticas e fuzil de precisão. Foram uma das principais introduções durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, qual era o funcionamento principal dessas armas? No caso, o funcionamento eram 3 tipos. O primeiro deles era a repetição. No caso, a repetição funcionava principalmente em fuzis de precisão. No caso, você acionava o disparo e tinha que recarregar com alguma parte da arma, geralmente
no cano, você fazia o disparo e precisava recarregar para poder a cápsula sair da arma e você poder introduzir outra bala para fazer outro disparo. No entanto, era muito mais rápido que a utilização do mosquete, que era muito demorado. O segundo era armas semiautomáticas, que no caso você apenas fazia o disparo e toda a parte do cartucho que era soltado para fora da arma já era feito automático pelo disparo, você não precisava introduzir outra bala nem nada. E o segundo, é claro, as armas automáticas, ou seja, todo o processo feito durante você apertar o gatilho era feito inteiro por ela, ou seja, você disparava, o cartucho saía e a próxima bala vinha direto para o cano para o próximo disparo, você não precisava fazer nenhuma recarga, era totalmente automático. Aqui tem o mecanismo da M1911, arma utilizada na Primeira Guerra Mundial, uma pistola muito famosa americana. No caso, o ferrolho do slide, onde você puxava para fazer o recarregamento, onde você apertava esse botão aqui, o liberador de carregador, que o carregador liberava e você, quando puxava o slide, você tirava todas as balas da agulha. No caso, aqui também o cão, que acionava a parte de trás da bala, que era o espoleto. No caso, quando você acionava o gatilho, você batia com o cão no espoleto e estacionava todo o propelente dentro da munição da cápsula para efetuar o disparo. Agora, no caso, eu escolhi duas armas de fogo que foram totalmente diferenciais para a história. Pelo menos até hoje são conhecidas e utilizadas muito em toda forma de combate. Uma das principais é o rifle de assalto AK-47, muitos devem conhecer, principalmente por causa que aparece muito em filme ou em jogos. É uma arma que é muito versátil, ela é a arma mais versátil do mundo, a mais utilizada, existem mais de 100 milhões dessa arma separados pelo mundo. É uma arma muito fácil de ser utilizada e ela é facilmente descartável, porque naquela época ela foi criada em 1947 por Mikhail Kalashnikov. Ele criou essa arma com o intuito naquela época da União Soviética de ser uma arma descartável. Eles não tinham a intenção de pegar uma arma e ficar usando ela por muito tempo, ela era descartável. Tanto que o material utilizado por ela era muito descartável. Naquela época ele era um aço muito simples, tanto que a bainha dela é feita de madeira também. Ela era muito simples, esse desenvolvimento. Ela era fácil de ser descartada. Então essa era a sua atenção. Ela vinha com 3 disparos. No caso, ela possuía o semiautomático. No caso, a cada aperto do gatilho você disparava apenas uma bala. O modelo totalmente automático, você segurava o gatilho, ela disparava várias balas. No caso, era 600 RPM, ou seja, 600 balas por minuto, era o disparo dessa arma. E o outro era a trava da arma, no qual você apertava o gatilho e ela não disparava. O modelo do calibre dessa arma era o 762, 9mm, que era utilizado. Era uma munição forte, porém ela não servia como para blindagem muito alta ou para outras coisas. Ela era mais para combate de infantaria, não era utilizada para isso. E outra arma também que eu escolhi apontar é uma que não foi bem uma necessidade da engenharia ou do ser humano, foi mais uma prova de capacidade do que era possível fazer. No caso, a Desert Eagle, que era principalmente criada pela Magnum Research, indústria americana, e foi passada pela IMI, Israel Military Industries, que desenvolveu o resto do projeto. E qual é a grande diferença dessa arma para todas as outras? Ela não foi com a intenção de ser um modelo que fosse facilitar o combate ou qualquer outra coisa. O principal objetivo dela era que alguns engenheiros de Israel queriam provar que era possível uma pistola conseguir ter munição de revólver, de um calibre muito alto, o que não era possível em outras armas. Então, com esse objetivo, alguns engenheiros mecânicos falaram, por que não tentar colocar uma munição de revólver dentro de uma pistola? Então, eles desenvolveram todo o mecanismo da Desert Eagle, que já vinha da Magnum Research, e foi passado para eles apenas para modificar. Nesse caso, a realimentação dela é automática de cartucho, movido a gás, que é utilizada em fuzis. Então, introduzir isso numa pistola era um desafio. Eles queriam cumprir esse desafio de fazer isso nela, permitindo que o calibre dela começou com .50, aí, nesse caso, era uma munição muito forte para uma pistola, era visto em revólver, mas muito forte para uma pistola. A .44 Magnum também, que era utilizada na pistola Magnum já, e a .357 Magnum, ou seja, eram calibres muito fortes para uma pistola. Nenhum pistola ia aguentar isso. Que não fosse a Magnum, que foi a Desert Eagle, foi a intenção deles produzir essa arma. Ela é totalmente movida a gás, principalmente
o recarregamento para a próxima bala, que foi a intenção de montar ela no UMI, que foi fazer todo esse desenvolvimento em cima dela para provar que eles tinham capacidade e a tecnologia e a mecânica para poder introduzir a utilização de um mecanismo de fuzil dentro de uma pistola, no caso. Só que aí tá, ela não é uma arma boa e nem utilizada para combate no exército ou qualquer outra, ou em caça. Porque ela é uma pistola extremamente pesada, ela pesa quase 3 quilos, só o slide dela, ele tem quase 1 quilo, só aquilo ali, ele é muito pesado, ele é feito de aço maciço, ou às vezes liga metálica, ele é muito pesado. E tirando que todo o movimento dessa arma, ela tem um coice gigantesco, ou seja, ela não é precisa, ela não é boa para precisão. E também ela não é utilizada nem para caça, porque o barulho que ela faz durante o disparo é enorme, ou seja, espanta qualquer animal que estiver por perto. Não tem jeito, é uma arma muito forte. Ela era mais uma arma para abate, no caso, para derrubar, claro, em um tiro ela derrubava qualquer um com uma .50, mas ela era principalmente para abate e nunca foi utilizada porque é um mecanismo que teve só o objetivo de mostrar que era capaz, que a nossa tecnologia podia fazer isso, mas não serve para combate nenhum, mas para absolutamente mais nada. E qual foi esse avanço tecnológico no combate? Esses novos mecanismos que eu mostrei para vocês, principalmente da Resident Evil, foi o que moveu essa vontade de mostrar a capacidade de que o ser humano, ou a tecnologia moveu a gente a criar novos tipos de arma, propor novos tipos de arma. Esses novos mecanismos, como eu apresentei para vocês, no caso 3 de funcionamento e 3 de ação, no caso ação simples, ação dupla e dupla ação. No caso ação simples, um disparo comum, ação dupla você efetuava o disparo, mas não precisava puxar o cão da arma para fazer o próximo disparo. Ele era totalmente feito pelo acionamento do gatilho, e dupla ação você podia realizar tanto ação dupla quanto ação simples de uma vez só. Que no caso você podia tanto atirar, sem puxar o cão para trás para recarregar a arma, quanto podia atirar e não puxar ou puxar o cão da arma. Ele poderia fazer tudo isso apenas com o puxar do gatilho. E as munições utilizadas. As principais munições utilizadas, no caso, eram os cartuchos, principalmente utilizados na 12, que eram usados baletes, feitos geralmente de aço. Esses baletes eram utilizados numa cápsula, onde tinha a parte do propelente embaixo, onde ficava geralmente a pólvora, e a parte do espoleto, onde era ativado com uma pequena batida no espoleto, que ativava a ignição do propelente. No caso, ele entrava em combustão e soltava todos os projéteis. E das outras armas também, os cartuchos, só que era um projétil, que ficava acima de toda a pólvora, o propelente no caso embaixo, e era ativado da mesma maneira. Só que nesse caso, não eram várias munições que eram atiradas para todos os lados, eram apenas a parte de cima que era disparada de várias maneiras. No entanto, todo esse desenvolvimento tecnológico nas armas de fogo não parou apenas aqui na arma, assim como passou da arma branca e foi para cá. Esse desenvolvimento foi muito além do que isso, tanto porque a necessidade de mostrar poder e um maior abate em massa não era só por armas, eles precisavam mostrar que tinha outros mecanismos de avançar nessa tecnologia. Então a necessidade fez com que houve um grande desenvolvimento em outras áreas, no caso de veículos e blindados, que eu vou chamar meu amigo Delano agora para falar um pouco mais sobre esse desenvolvimento. Boa tarde a todos, meu nome é Delano. Eu vou falar um pouco sobre o armamento terrestre para vocês. Para começar, eu gostaria de falar sobre o Mark I, que foi o primeiro tanque de guerra da história. Sua aparição foi durante a Primeira Guerra Mundial, em setembro de 1916. Era uma batalha que estava ocorrendo no território francês, onde os alemães estavam esperando mais um combate entre infantarias, como um dia normal, digamos assim, durante a guerra. Entretanto, os ingleses apareceram com algo que os alemães chamaram de a coisa, pois estava vindo muito longe e eles não sabiam do que se tratava. Pois bem, quando chegou perto, eles viram que para eles era um trator com chapas de aço grudado.
E não era nada mais do que isso mesmo. O desenvolvimento desse tanque se deu por um trator, onde foi fixado placas de aço de 2,5 milímetros ao seu redor. Ele continha 2 canhões de 57 milímetros como arma primária e 3 metralhadoras de 7,7 milímetros como suas armas secundárias. Ele tinha a capacidade de transportar até 8 homens em sua tripulação. Entretanto, era um veículo muito lento, pois ele pesava 29 toneladas e atingiu seus incríveis 6 km por hora. E a autonomia dele era de 37 km, o que fazia dele algo um pouco ultrapassado se compararmos com os dias atuais. Entretanto, para a época foi algo muito revolucionário. Em poucos dias, os alemães pegaram um macete para conseguir destruir o armamento inglês. O que eles faziam? Como o projeto do tanque de guerra deles possuía muitas entradas, que era onde possuíam as armas, os alemães pegavam e jogavam granadas dentro do tanque, o que fazia com que toda a tripulação que continha nele morresse por conta da explosão. Eles colocaram 45 desses tanques dentro do campo de batalha. Entretanto, somente 9 deles continuaram até o final, pois os outros, por conta do seu motor ser muito fraco e sua autonomia muito baixa, foram ficando entre as trincheiras da batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, já houve uma evolução muito maior perante ao tanque de guerra. O Tiger II foi o mais poderoso durante essa batalha. Ele possuía um motor Meidec HL230 V12. Era um motor que funcionava muito bem com os outros tanques que estavam em combate. O problema dele é que ele era movido a gasolina, e esse tanque ficou muito pesado, ele ficou com 57 toneladas, o que fazia com que ele tivesse uma autonomia muito baixa. Ele percorria 70 km e nada mais disso. A velocidade que ele atingia era a 80 a 90 km por hora. Até aí tudo bem. Entretanto, como a sua autonomia era baixa, para recarregar a gasolina nele não era muito fácil, o que fez disso ele um pouco inviável, mas ainda assim muito poderoso durante a batalha. O ponto forte dele era o seu poder de fogo, em que o seu canhão poderia disparar 6 tipos diferentes de munição. E com um forte poder, ele conseguia perfurar uma chapa de 15 centímetros de espessura a 2 km de distância. E a sua blindagem era feita com um aço de 18 centímetros de espessura, o que fazia dele um gigante durante a batalha. Falando um pouco dos blindados brasileiros, temos aqui o Guarani, que junto com a empresa Iveco, em 2013 foi feito um contrato com o Exército Brasileiro, onde serão produzidos 1.580 unidades desse blindado até 2035. Com um investimento nacional de 6 bilhões de reais, serão produzidos esses tanques. Ele pesa 18 toneladas e consegue alcançar até 110 km por hora. Ele pode levar até 11 pessoas dentro da sua tripulação. E ele possui tração 6x6 e leva em cerca de 3.200 horas de serviço para ser produzido, o que faz com que isso seja um pouco demorado para a entrega de todos os exemplares. Em agosto de 2018, no ano passado, foi entregue a peça 300 ao Exército Brasileiro. A ideia do Exército é substituir toda a frota pelo Guarani. O T-14 é considerado atualmente o tanque mais poderoso do mundo. Ele é produzido e desenvolvido na Rússia. Ele possui o motor Chelabin SK, o que dá a ele uma potência de 1.500 cavalos. A engenharia evoluiu muito nesse tanque, pois o problema dos tanques até então era a sua autonomia, onde ela era muito baixa por conta dos tanques de combustíveis serem removíveis. Então, eles não deixavam os tanques fixos por causa que eles ficavam muito vulneráveis perante as batalhas. Então, o que eles fizeram? Colocaram 2 tanques de combustíveis fixos. Aí, então, eles puderam
aumentar o comprimento dele para acoplar esses tanques e a sua blindagem. Ele conta com um canhão liso de 125 milímetros. E para falar um pouco mais dos tanques atuais, esse é o Ripsaw, que é um protótipo, porém vendido já, do modelo tanque norte-americano, que é um modelo civil, o qual ele não possui poder de fogo, mas é considerado o brinquedo dos milionários. Porque se você tiver algo entre 200 mil a 1 milhão e 600, você pode adquirir um desse. Ele é usado por muitos para fazer brincar de off-road. A sua aparição foi no filme Mad Max, o que deixou ele muito famoso. Ele conta com 608 cavalos de potência, pode levar até 8 pessoas dentro dele, e ele é feito de tubular, o que faz dele algo leve, entretanto muito potente. Uma coisa que nele é muito diferente dos outros tanques é o conforto, pois ele é equipado com bancos de couro e volantes de couro, possui ar-condicionado e ainda possui central multimídia e GPS, ou seja, tem toda a tecnologia imposta em um considerável tanque. Bom, deu para perceber que a evolução nos tanques foi muito grande. Entretanto, a tecnologia e a engenharia não parou só pelo chão. Ela teve um desenvolvimento muito grande na parte aérea. Para isso eu vou chamar o meu amigo Pedro Bertolucci para continuar a apresentação. Boa tarde a todo mundo, a todos. Eu vou falar agora dar procedimento ao trabalho, falar sobre o armamento aéreo. Assim como os tanques de guerra, o armamento aéreo também se desenvolveu na Primeira Guerra Mundial. Os primeiros aviões, eles eram feitos de uma maneira muito simples, porque os motores naquela época não eram muito potentes. O principal material deles, além do metal para a estrutura do motor, eram madeira e tecidos. E isso fez com que os aviões, primeiramente, fossem utilizados como um recurso de reconhecimento da área, ao invés da artilharia militar que é conhecida hoje. Porque se você colocasse, por exemplo, muito peso no avião, ele não conseguiria voar muito bem, e aí seria muito fácil batido pelos inimigos. Aqui temos exemplo de um avião fabricado em 1915, que era um monoplano alemão, foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Bom, aqui eu tenho os outros exemplos de aviões que foram utilizados, só que mais pra frente, eles são um pouco mais modernos. Você pode ver que ele é um biplano, ele utiliza 3 pares de asas, e ele foi também utilizado na guerra, foi fabricado em 1917 os dois. Bom, agora eu vou passar para outra retrospectiva, que é uma retrospectiva um pouco mais atual, que após a Segunda Guerra Mundial foi iniciado, dado um start na corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Bom, essa foi uma época de muito desenvolvimento, tanto na indústria aeroespacial quanto em outras partes, e o que mais marcou no começo dessa corrida foi a fabricação do Lockheed U-2, U-2, brasileiro, português. Enfim, esse é um avião muito importante, foi fabricado em 1955 e ele sobrevoava as partes da Rússia que eles queriam, por exemplo. Não era uma guerra direta, não era uma guerra em que você utilizava o poder militar diretamente com as outras partes, porque senão ocorreria uma guerra muito maior. Era uma guerra de desenvolvimento tecnológico. Então, o Lockheed ele era mais utilizado para espionagem. Os Estados Unidos queriam fazer um avião que pudesse ser muito rápido e voasse em altitudes muito elevadas, para que ele não fosse detectado pelos radares. Mas, infelizmente, eles não tiveram sucesso com o Lockheed U-2, que foi abatido em 1960 e originou um episódio muito importante na Guerra Fria, que foi quando um piloto desse avião foi capturado pelos russos, e esse fato originou até um filme muito famoso, que é A Ponte dos Espiões, e tem o Tom Hanks, que quase ganhou o Oscar. Enfim. Depois disso, os Estados Unidos percebeu que essa tecnologia era ultrapassada para aquela época. E aí ele se juntou com a Lockheed, a mesma empresa que fez, para fazer um avião que mudou totalmente os conceitos de espionagem aérea, que foi o Blackbird, o Lockheed SR-71 Blackbird.
Esse é um avião que teve que ser totalmente remodelado. Ele fugiu muito dos parâmetros que eram utilizados naquela época. E ele foi considerado o primeiro avião stealth da história. Bom, o formato dele já chamou muita atenção, porque nada é meramente feito assim. Ele foi muito planejado porque essas partes triangulares aqui, e aqui na estrutura do corpo dele, elas ajudam na interferência dos radares russos, porque quando o radar bate nessas pontas, as ondas são retransmitidas e aí elas perdem o valor delas, o sinal delas. Isso já é uma estratégia muito boa que não era utilizada nos casos daquela época, porque eles não tinham descoberto. Enfim, outra coisa que chama muita atenção na parte do stealth é que a coloração dele. Ele era muito bom para ser utilizado à noite porque ele é preto, e além disso, quando ele atinge altas velocidades, a cor dele varia muito. Então isso altera a frequência de onda que ele é utilizado, que se torna mais difícil ser captado pelas ondas. Aqui também, para não passar batida, tem vários protótipos do Blackbird que foram utilizados, sendo o SR-71 o principal deles. Bom, aqui tem uma das partes mais que me chamou a atenção e que chama a atenção para a indústria aeroespacial, que é o revestimento dele. O revestimento dele é muito especial, porque naquela época todos os aviões de alta performance que voavam acima do Mach 2, que é a segunda barreira supersônica, que é 2 vezes a velocidade do som, eles já sofriam muito com o aquecimento da estrutura. Tanto é que o Blackbird, o para-brisa dele, chega a 240 graus Celsius, que é muita coisa. Então eles tiveram que redefinir, reconstruir a estrutura dele. Foi utilizada uma superliga de titânio, que tem as propriedades de resistência à temperatura e tenacidade muito altas. O que foi um avanço incrível para aquela época, que não era utilizado. E o titânio também era um material muito caro que não era produzido pelos Estados Unidos. Então foi um pouco complicado eles fabricarem isso. E aqui tem um exemplo de as temperaturas que ele alcança em cada parte. Quando ele atinge a velocidade máxima dele, a fuselagem dele chega a 600 graus Celsius. Beleza. Outra inovação que eu achei muito interessante foi do combustível. Era utilizado um combustível à base de querosene chamado JP4, que era utilizado para super jatos. Enfim, ele era muito volátil. Quando o jato andava muito rápido, a fuselagem dele aquecia e aí fazia uma combustão com o combustível. E isso não era interessante, obviamente, senão o avião iria explodir. Portanto, eles tiveram que criar o JP7. Foi um combustível que era incrível naquela época. Ele era tão não volátil que se você acendesse um fósforo e jogasse nele, o fósforo apagava, ele não explodia. Então foi uma invenção que mudou totalmente os parâmetros. Todas as invenções do Blackbird mudaram os parâmetros de espionagem e de avanço espacial. Outra coisa era que o Blackbird, quanto mais peso você tem no avião, mais esforço você tem que fazer com o motor. Ele era abastecido com muita pouca gasolina, um combustível, inclusive, na gasolina, muito similar ao JP4, porque o JP4 é muito mais leve por ser volátil. E quando ele chegava a uma altitude boa, depois da decolagem dele, ele era abastecido novamente, mas dessa vez com combustível JP7, por um Boeing. Aqui é a principal diferença do Blackbird dos outros aviões daquela época, o motor dele. Bom, o motor, aliás, dos aviões daquela época sofreu muitos problemas quando atingiu a escala Mach 2, porque a partir do Mach 2 o vento começava a entrar tão forte nas turbinas que elas entravam em colapso e paravam de funcionar. Então, eles criaram um mecanismo muito simples, mas que naquela época ninguém tinha pensado, que é que um sistema inteligente nas asas, nas turbinas do Blackbird, que tem uma parte mostrando aqui. Quando começa a entrar muito ar, quando o Blackbird começa a ficar muito rápido, atingir escalas mais rápidas de velocidade, tem estruturas que ficavam abertas antes e elas param de ficar abertas depois. Como você pode ver aqui no final ela está aberta, depois ela se fecha, e aqui também, ela está aberta e depois se fecha. Isso faz com que o ar não deixe a turbina colapsar. E outra peculiaridade do motor
é que ele é um ramjet, então ele utiliza, ele é um motor de força de combustão estato-reator, que ele faz com que o oxigênio que entre seja queimado também, causando uma maior potência na turbina. Bom, agora tem umas curiosidades sobre o Blackbird, que ele bateu quase todos os recordes de avião. Ele bateu o recorde de maior velocidade, de 3.529,56 km/h, de maior altitude absoluta, que é 85 mil pés, que seria equivalente a 25 km de altitude. Ele conseguia fazer fotos dessa altitude, por exemplo, fotografava placa de carro dessa altitude. Então, além dele ser um avião muito rápido, imperceptível, ele conseguia cumprir bem o papel de espionagem. E ele também tem o recorde do voo de Nova York a Londres, que demorou 1 hora e 54 minutos. Para você ter uma ideia, um Boeing faz isso em 7, 8 horas, um voo comercial. Só que ele começou a ser utilizado em 1964 e infelizmente acabou em 1999, porque não tinha mais guerra, não tinha mais motivo, e além dele ter um custo muito caro de utilização, a gasolina dele já custava muito caro. E agora temos um vídeo para finalização. Bom, o vídeo não tem som, infelizmente, porque motivos logísticos nós não trouxemos caixa de som, mas ele passa toda a retrospectiva da evolução das armas. Bom, é possível se concluir que com o trabalho que foi feito por nós quatro, que não se sabe como será ou quando será a Terceira Guerra Mundial, mas sabe que a quarta será feita por paus e pedras. Porque o que era no começo para ser uma questão de simples sobrevivência, acabou se tornando uma arma tão poderosa que pode destruir populações, dizimar etnias e é isso. Alguém tem alguma pergunta? Estamos abertos para discussões. Eu tenho. Oi. Você fala sobre o dólar no posto do Guarani, do Brasil. Qual a utilidade dele no internacional? Ele é utilizado para missões de fronteiras, principalmente. Como, principalmente em manifestações onde pode ocorrer, pôr em risco a integridade física de combatentes, ou mesmo de soldados do exército, ou para fazer resgate em missões onde que a vida das pessoas estão em risco. Mas a principal utilidade dele é essa. Ele é blindado? Ele é blindado. E ele é produzido em Sete Lagoas, Minas Gerais. E qual o custo unitário dele? Não,
na pesquisa eu não consegui achar o custo unitário. O custo de 1.580 peças, que foi o contrato feito com a Iveco, foi de 6 bilhões de reais. O principal armamento do Guarani. Oi? Armamento do Guarani. Ah, o principal armamento do Guarani. Do Guarani é o... Na verdade é assim, a arma dele é de 20... dispara uma arma de fogo de 20 milímetros. Então ele não é considerado um tanque de guerra, somente um blindado por esse motivo. Tá. Você falou do Blackbird, queria saber se tem algum míssil, alguma coisa assim. Não, como eu falei, os caças do tipo stealth, eles não possuem nenhum armamento. Porque eles são... Armamento carrega peso, né? E ele não era, tipo... pra combate, como eu falei. Entendeu? Mas É, exatamente, stealth. E qual que seria o avião assim, mais potente hoje para combate? Para combate, boa pergunta, professor. Tá, na Rússia eles usam muito o MiG-25, que é um caso que é quase na mesma velocidade do Blackbird, que tanto é que na época ele foi utilizado para combater o Blackbird, só que ele é muito rápido e ele tem um armamento muito bom, por ele ser rápido. Como é que vocês veem esse assunto dentro da engenharia mecânica, da questão da tecnologia como um todo? Não. Bom, primeiro eu acho que na evolução, né, que a engenharia foi o fator principal para a evolução de dessas áreas, tanto na arma, no armamento terrestre, nos aviões, nas facas, armas brancas. Porque nesse desenvolvimento ocorreram dois caminhos, né, professor? Um para facilitar a vida do ser humano, que foi principalmente durante as revoluções industriais e tudo mais, e outra para mostrar o poderio de combate também do ser humano para ficar acima de outras nações, mostrar o poder que ela tinha, principalmente durante a Guerra Fria, quando ela estava dividida em dois polos. Eles queriam mostrar quem tinha mais capacidade e mais poder. Então eles usaram muito desse movimento da engenharia para a produção de armas, para mostrar uma supremacia entre entre as duas, sabe, uma contra a outra. E qual foi a lógica ou o raciocínio que vocês efetivaram para deixar fora a questão do armamento químico? Então, a gente usou um pouco porque, por exemplo, esses quatro têm em comum a engenharia. Foram grandes marcos na engenharia, coisas colossais, sabe? Por exemplo, um avião. E a arma química é mais envolvida com biologia, com outras coisas, sabe? O engenheiro também se muito presente na Primeira Guerra Mundial, né? Descoberto Mais alguma pergunta?